Você já parou para pensar que o mundo inteiro pode estar sendo silenciosamente conduzido para uma única religião global? Uma fé que promete paz, união e esperança, mas que na verdade pode esconder algo muito mais sombrio. A Bíblia, escrita há milhares de anos, já advertia sobre um sistema espiritual que enganaria multidões e prepararia o terreno para a chegada do Anticristo. E hoje, sinais claros começam a apontar que essa profecia está se tornando realidade. Se você quer entender o que realmente está acontecendo, inscreva-se agora e acompanhe essa revelação até o final. A ideia de uma religião única não é nova. Diversos líderes ao longo da história já sonharam com um sistema capaz de unir povos, culturas e crenças sob uma única bandeira espiritual. Mas o que antes parecia apenas um ideal utópico, hoje ganha contornos cada vez mais reais. Conferências internacionais, encontros entre líderes religiosos e discursos que exaltam a necessidade de unidade global mostram que esse movimento já está em andamento. O detalhe que muitos ignoram é que a Bíblia já antecipava esse cenário. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos a descrição de um poder religioso que atuará lado a lado com o Anticristo. Essa segunda figura, chamada de falso profeta, será responsável por seduzir as nações através de sinais e discursos aparentemente pacíficos. Ele não virá como inimigo declarado, mas como alguém que trará soluções, apresentando-se como a resposta para os conflitos que assolam o mundo. A grande questão é: se vivemos em uma era onde informações circulam em segundos e uma mensagem pode alcançar bilhões de pessoas instantaneamente, quanto tempo falta para que um líder religioso global surja e conquiste a confiança de todos? A profecia já nos mostra o fim dessa história, mas os primeiros capítulos podem estar acontecendo agora mesmo. A profecia bíblica revela duas figuras centrais no cenário final da humanidade: o Anticristo e o falso profeta. O Anticristo será um líder político de alcance mundial, alguém capaz de conquistar a confiança de nações inteiras, apresentando-se como um governante sábio, justo e solucionador de crises. Sua ascensão não será marcada pelo caos imediato, mas pelo carisma e pela promessa de estabilidade em tempos de desordem global. Ele reunirá poder militar, econômico e diplomático, tornando-se o centro de decisões que afetarão toda a Terra. Paralelamente, surge o falso profeta. Diferente do Anticristo, sua força estará no campo espiritual. Ele será o responsável por consolidar uma religião universal que conduzirá multidões a adorar a primeira besta. Não apenas pregará discursos convincentes, mas também realizará sinais sobrenaturais que impressionarão até os mais céticos. Esses milagres servirão como prova aparente de que ele é digno de confiança, mas, na realidade, serão enganos calculados para legitimar o domínio do Anticristo. Assim, política e religião se unirão em uma engrenagem perfeita. Um controla governos, o outro corações. Juntos, eles formarão a base de um sistema mundial que promete paz, mas conduz à submissão. A Bíblia apresenta essa dupla como a aliança mais perigosa que o mundo já enfrentará. A proposta de uma fé universal tem ganhado espaço sob o argumento da tolerância e da paz. Em um mundo marcado por guerras, conflitos religiosos e divisões culturais, a ideia de unir todas as crenças em uma única estrutura espiritual soa, para muitos, como a solução definitiva. Líderes influentes já defendem encontros interreligiosos onde dogmas são deixados de lado para exaltar apenas o que todos têm em comum. Essa aparente harmonia abre caminho para algo muito maior do que simples cooperação, uma religião global. A Bíblia descreve esse sistema como sedutor, envolvente e irresistível. Em Apocalipse 17, ele aparece representado pela figura da Grande Meretriz, símbolo de uma rede espiritual que governa sobre povos e nações. Essa estrutura não surgirá de forma brusca, mas de maneira estratégica, conquistando adesão através de mensagens de amor, união e fraternidade. O detalhe é que, por trás desse discurso encantador, existe um propósito oculto: preparar a humanidade para adorar o Anticristo. A unificação espiritual não será apenas um movimento de paz, mas um mecanismo de controle. Quando crenças distintas forem diluídas em um único credo mundial, a liberdade de adorar o verdadeiro Deus será sufocada em nome da falsa unidade. No capítulo 17 de Apocalipse encontramos uma das descrições mais intrigantes de toda a profecia: a figura da Grande Meretriz. Ela é apresentada sentada sobre muitas águas, imagem que simboliza povos, multidões, línguas e nações. Isso significa que sua influência não ficará restrita a uma região específica, mas se estenderá ao mundo inteiro. Essa mulher veste-se de luxo,
adornada com ouro e pedras preciosas, transmitindo uma aparência de poder, glória e prosperidade. Porém, em suas mãos segura um cálice cheio de abominações, revelando sua verdadeira essência corrompida. A simbologia deixa claro que não se trata apenas de uma instituição religiosa, mas de um sistema espiritual com alcance global, sustentado pela sedução e pelo engano. A Bíblia mostra que reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, governantes se submeterão à sua influência, permitindo que política e religião caminhem lado a lado em uma aliança sem precedentes. Por trás de sua aparência atraente, a grande meretriz representa a distorção da fé genuína, substituindo a adoração ao Deus verdadeiro por um culto manipulado e controlado. Essa profecia aponta para o momento em que uma religião universal se tornará instrumento central no projeto do Anticristo, envolvendo líderes e nações em uma rede de engano global. Vivemos em uma era em que a tecnologia se tornou o meio mais poderoso de comunicação e influência. Nunca na história da humanidade uma mensagem pôde atravessar fronteiras, idiomas e culturas de forma tão imediata. Uma única transmissão ao vivo hoje é capaz de alcançar bilhões de pessoas em segundos, algo inimaginável nos tempos antigos. É justamente nesse cenário que a profecia bíblica ganha ainda mais sentido. O falso profeta, descrito em Apocalipse 13, usará sinais e prodígios para enganar multidões. Imagine esses eventos sendo amplificados por redes sociais, transmissões globais e inteligência artificial. O impacto visual e emocional de tais manifestações teria potencial para convencer até mesmo os mais resistentes. A tecnologia, portanto, não será apenas uma ferramenta de divulgação, mas um instrumento de legitimação, projetando a imagem desse sistema religioso como algo irresistível. Além da mídia, avanços em vigilância digital e controle de dados criam um ambiente perfeito para monitorar comportamentos e impor ideologias. O que antes parecia ficção científica, hoje se torna parte do cotidiano, moldando sociedades inteiras. Assim, as inovações que prometem conectar o mundo poderão ser utilizadas como arma espiritual e política, preparando o terreno para o domínio do Anticristo. O surgimento da religião do Anticristo não será marcado por violência imediata, mas por um discurso sedutor de esperança. Ela se apresentará como resposta às dores do mundo, guerras, crises econômicas, intolerância e conflitos religiosos. Em vez de impor medo de início, oferecerá promessas de reconciliação entre povos, fraternidade universal e uma suposta paz duradoura. Essa narrativa fará com que milhões acreditem estar diante de um movimento legítimo de transformação. A Bíblia já advertia que Satanás se disfarça como anjo de luz, e é exatamente dessa forma que esse sistema atuará. O falso profeta usará linguagem positiva, exaltará a importância do amor e da unidade, e convencerá líderes e cidadãos de que essa nova fé é a solução para séculos de divisões. Porém, por trás da fachada de bondade, estará sendo preparada uma armadilha mortal, a adoração obrigatória ao Anticristo. Esse disfarce funcionará porque apela às maiores necessidades emocionais da humanidade: segurança, pertencimento e esperança. Quem busca paz a qualquer custo se tornará presa fácil. E quando a confiança estiver consolidada, a verdadeira face será revelada. O que começou como promessa de união, se transformará em um sistema de controle espiritual sem precedentes. No ápice da profecia, a máscara cai e o verdadeiro propósito da religião global é revelado: a adoração obrigatória ao Anticristo. O livro de Apocalipse capítulo 13 descreve que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, serão convocados a se curvar diante da imagem da besta. O falso profeta dará fôlego a esse sistema, realizando sinais e impondo a todos uma decisão sem retorno. A liberdade espiritual desaparecerá. O que antes parecia escolha se transformará em exigência. Aqueles que resistirem enfrentarão perseguição implacável, sendo excluídos do comércio, marginalizados pela sociedade e até condenados à morte. Essa não será apenas uma batalha política ou ideológica, mas um confronto espiritual direto entre fidelidade a Cristo e submissão ao sistema global do Anticristo. Esse momento será marcado por divisão radical. Não haverá neutralidade. Cada pessoa terá de escolher a quem servirá. O clímax mostra a gravidade do engano, porque ele não se limita a seduzir, mas exige entrega total, transformando esperança ilusória em escravidão. Assim, o mundo compreenderá que a religião que prometia paz era, na verdade, o maior instrumento de opressão já visto. Diante desse cenário profético,
A grande questão não é se a religião do anticristo vai surgir, mas quando estará completamente estabelecida. Os sinais já apontam para a preparação de um sistema que promete paz, mas conduz à escravidão espiritual. A Bíblia nos alerta que o engano será tão convincente que até os escolhidos poderiam ser iludidos, caso não estivessem firmados em Cristo. Por isso, a vigilância espiritual e o conhecimento das Escrituras são essenciais. Esse futuro não deve ser encarado apenas como teoria distante, mas como uma realidade que pode bater a porta a qualquer instante. O enfraquecimento da fé verdadeira, o avanço do ecumenismo sem base bíblica e a crescente busca por uma união global mostram que o terreno está sendo cuidadosamente preparado. A verdadeira paz não virá de líderes terrenos nem de sistemas religiosos globais. Ela só pode ser encontrada em Jesus Cristo, que já venceu o mundo e prometeu vida eterna aos que permanecem fiéis. Por isso, este é o momento de escolher em quem você depositará sua confiança. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se agora. A jornada profética continua, e grandes revelações ainda serão expostas aqui.